Olá, a graça e a paz, tudo bem com você? Sinceramente, espero que você e toda a sua família estejam bem. Estamos de volta com mais um vídeo da série Encontros com Jesus. Eu sou o pastor Daniel Evangelista Dias, da Igreja Batista Independente Atos no Varjão, aqui da cidade de Brasília, Distrito Federal. Essa série de vídeos, elas estão disponíveis a partir do meu canal no YouTube. E eu quero te incentivar a assistir os vídeos, ser abençoado pela palavra de Deus, entrar lá, se cadastrar, se inscrever no canal. Vá lá, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo e os demais com seus familiares e amigos, que eu creio que da mesma forma eles também serão abençoados e impactados pela palavra de Cristo Jesus. Hoje meditaremos em mais um dos encontros de Jesus com um público que eu particularmente admiro muito. Um público que, em geral, traz vida e alegria para toda a família, toda a casa, todo o bairro, toda a comunidade eclesiástica local. Eu me refiro a um encontro marcante de Jesus com as crianças. Se você der uma olhada nos evangelhos, você vai perceber que eles narram, nos mostram que Jesus era fascinado por crianças. Em diversas ocasiões, nós o encontramos, ao ler o texto sagrado, rodeado de crianças. O texto da nossa reflexão de hoje foi narrado pelos evangelistas Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso de número 13, Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 13, e Lucas, no capítulo 18, a partir do verso de número 15. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, e acompanhar a leitura a partir do verso de número 13, que diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Esse texto nos apresenta três atitudes que chamam a nossa atenção. Há de algumas pessoas que levam essas crianças até Jesus, a conduta dos discípulos e a reação de Jesus. Veja que o texto ele nos diz que algumas pessoas traziam crianças até Jesus. Quem eram essas pessoas? Muito provavelmente os pais ou os responsáveis. Este era um hábito muito comum daquela época. Os pais eles procuravam trazer os seus filhos para que os rabinos os abençoassem através da imposição das mãos e das orações. E aqui então está a primeira lição desse encontro marcante de Jesus com essas crianças. É dever dos pais ou responsáveis ensinar às crianças o Evangelho de Cristo Jesus, apresentar o plano de salvação de Jesus às crianças. Veja, o texto diz que elas não podiam ir por si próprias. Elas precisaram de que alguém as conduzisse, elas precisaram que alguém as levasse, que alguém as apresentasse a Jesus. É incrível como muitos pais hoje se preocupam apenas em dar uma boa alimentação para os seus filhos, vesti-los com as melhores roupas, proporcionar a eles conforto, segurança, lazer, diversão, a tão sonhada felicidade, através de meios e de possibilidades de crescimento e de projeção lá na sociedade. Mas esses mesmos pais, eles não se preocupam, eles não priorizam levar os seus filhos a Cristo Jesus. Perceba que eu não estou falando, e muito menos o texto que nós acabamos de ler, que se você levar uma criança, o seu filho, a uma igreja, a um local de culto, é garantia de que este filho ou filha será bem sucedido. Perceba, filhos não são criados no templo, lá no local onde nós nos reunimos como comunidade de fé para juntos celebrarmos e adorarmos o Senhor Jesus.
os nossos filhos, eles são criados, eles são educados, eles são ensinados nas nossas casas. É em casa que nós criamos, ensinamos e educamos os nossos filhos. E nessa perspectiva, nós precisamos resgatar o propósito de Deus para as nossas casas e para as nossas famílias. Qual o propósito, pastor? A igreja começa no lar. Se dermos uma olhada no panorama bíblico, nós iremos constatar que o desejo do Senhor Deus é o de que em cada lar, de que em cada família se tenha um altar de adoração a Ele. A Bíblia nos mostra, ela nos ensina que é no lar que toda criança deve ser ensinada e levada a ter uma experiência viva e marcante com Deus. O relato bíblico nos mostra, por exemplo, que quando o povo de Israel ele está prestes a entrar ora na terra prometida, o Moisés, sabendo que ele não entraria na terra, transmite ao povo uma série de princípios e de mandamentos dados pelo Senhor Deus para o seu povo. Mandamentos esses que, se observados e seguidos, os levariam ao triunfo, os levariam à conquista da terra. Essas observações e estes mandamentos, eles estão registrados lá no livro do Deuteronômio, a partir do capítulo de número 4. E é interessante que, se você der uma olhada no que está registrado lá no capítulo de número 6, a partir do verso número 5, o Moisés, ele diz, está registrado lá da seguinte forma: ame o Senhor, o seu Deus. Ele dizendo para o povo: ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje eu estou lhes transmitindo, que eu estou entregando a vocês, que essas palavras elas venham ser gravadas, guardadas nos seus corações. E aí ele diz mais, ele diz assim: ensine-as com persistência aos seus filhos, converse com elas quando vocês estiverem sentados em casa, quando vocês estiverem andando pelo caminho, quando vocês forem se deitar, ao se levantar. O Moisés, ele registra lá, ele diz assim: amarre-as como um sinal aos seus braços, ata-as, prenda-as bem na testa, escreva-as nos umbrais, nos batentes das portas das vossas casas e dos portões das vossas casas. O que nós podemos aprender com isso? A palavra do Senhor nos mostra que a criança, ela desde pequena, ela deve ser levada à presença de Deus. Ela deve ser apresentada ao Senhor Jesus. Ela deve aprender a ouvir e ser ensinada, instruída nos caminhos de Deus. Isso nos mostra que não é apenas levar a criança a um templo religioso ou uma reunião no domingo pela manhã ou no domingo à noite. Mas muito mais do que isso, fala de diariamente envolvermos os nossos filhos, as nossas crianças na verdadeira adoração, num culto, na verdadeira igreja, no nosso lar. Quando nós agimos assim, quando nós fazemos assim, as nossas crianças, elas crescem amando a Deus, amando a sua palavra, amando a sua igreja, que é o corpo de Cristo Jesus na terra, o qual os salvos são inseridos nele, inclusive as crianças. Todo aquele que crê, todo aquele que passa a ouvir a mensagem do Evangelho, que o seu coração é aquecido e que aceita Cristo Jesus, independentemente da idade, este é inserido no corpo. A criança precisa aprender isso. Infelizmente, muitos pais atualmente, eles têm negligenciado este princípio bíblico, sem se darem conta de que o mundo está ensinando de forma perversa os nossos filhos. É isso mesmo, pai. É isso mesmo, mãe. A televisão está ensinando os nossos filhos. A internet está ensinando os nossos filhos. A comunidade aí fora está ensinando os nossos filhos. As rodas de amigos estão ensinando os nossos filhos. É verdade, as escolas estão ensinando os nossos filhos.
assim como os meios religiosos, a igreja e tantos outros meios, e aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Eles estão expostos a muitos mestres, são muitas as vozes e as influências que estão sobre a vida deles. Influências que, em sua grande maioria, de um modo geral, se opõem à vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Por isso, os pais precisam trabalhar com uma consciência para implantar no coração de cada uma das nossas crianças, de cada um dos nossos filhos, a verdade do Evangelho. Implantar a palavra de Deus, implantar os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra para as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias e para a vida de cada um dos nossos pequeninos. Entenda uma coisa, querido, a fé não é hereditária. Ela não é uma coisa que se transmite de forma instantânea dos ascendentes aos descendentes. Meu querido ouvinte, a fé precisa ser ensinada e aprendida segundo o testemunho e os propósitos apresentados pela palavra de Deus. É interessante nós pensarmos, por exemplo, no relato ou no testemunho do apóstolo Paulo a respeito do seu discípulo Timóteo, que está registrado lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do verso número 14. O apóstolo Paulo nos diz lá que o Timóteo aprendeu a palavra de Deus através da sua mãe e, consequentemente, ele tornou-se um pastor, um dos mais consagrados missionários da igreja primitiva, um homem influente, um homem usado poderosamente por Deus. E é interessante analisar essa narrativa do apóstolo Paulo, porque ele nos diz que uma mulher de nome Eunice, que era a mãe do Timóteo, que foi quem apresentou Timóteo às Sagradas Escrituras, que esta mulher também aprendeu sobre a fé com a sua mãe, chamada Lóide, ou seja, a avó de Timóteo. O Timóteo, então, aprendeu a viver essa fé observando a sua mãe viver. Perceba que não se trata de um discurso filosófico e nem de práticas vazias ou sem sentidos. Antes, trata-se de uma experiência viva, marcante, pessoal, poderosa, vivida em Deus. E a partir dessa experiência, essa experiência então ela é transmitida àqueles que são o bem mais valioso que nós podemos vir a ter na vida. Permita-me te perguntar, pai, mãe, qual o bem mais precioso que você tem? Qual o bem mais precioso que uma família pode vir a ter? Seria uma casa, móveis, um carro, uma conta bancária, alguma coisa? Não, são os nossos filhos. Aqui nós aprendemos que Lóide aprendeu e ensinou Eunice, que aprendeu e transmitiu a Timóteo, que por sua vez aprendeu e agora estava transmitindo e ensinando a outros. A nossa missão como familiares, como educadores de crianças, é ensiná-las sobre Deus, é instruí-las em suas leis, nas leis de Deus, ajudando-as a entender o seu amor, o amor de Cristo Jesus derramado nos nossos corações. O sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, não apenas por mim, não apenas pela minha família, não apenas pelos meus filhos, mas por todas as famílias da terra. Por isso nós devemos orar pelas crianças e não apenas orar por elas, mas orar com elas, reconhecendo o papel, dando significado e importância, valor ao papel que cada uma delas tem no reino dos céus. Na narrativa aqui, a respeito desse encontro, dessas crianças com Jesus, o Lucas, quando vai narrar lá na vez dele, ele utiliza uma palavra grega que demonstra que essas crianças eram crianças muito pequenas, algumas ainda na fase da amamentação, muitas crianças de colo, o que nos leva à segunda lição desse encontro marcante de Jesus com essas crianças. A criança ela deve saber o mais cedo possível, quanto antes melhor, que a Bíblia é a palavra de Deus e que através dela, através da palavra de Deus, Ele se deu a conhecer ao ser humano.
que Deus, através das Escrituras, Ele se revelou ao homem, e que as Escrituras nos mostram que Deus é um ser pessoal, que se interessa por cada um de nós, inclusive por cada uma das crianças, por cada um dos pequeninos. A Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, é a única semente que, com a mais absoluta certeza, produz o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, se plantada adequadamente ao coração do ser humano. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, a partir do verso de número 10, ele registra lá, está escrito: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com as palavras que saem da boca do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Isaías registra lá que ela não volta para ele, não volta para Deus vazia, mas antes ela cumpre o seu propósito, ela cumpre o seu desejo, ela atinge o propósito para o qual o Senhor Deus a enviou. A atitude daquelas pessoas aqui que conduziam aquelas crianças até Jesus fala da compreensão deles, da urgência de trazer o mais cedo possível seus filhos à presença de Cristo Jesus. Muitos pais hoje deixam os filhos crescerem para só mais tarde apresentar a eles a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Muitos assim o fazem por acreditar que, pelo fato delas serem muito novinhas, muito pequenas, elas não entenderão, não compreenderão determinadas passagens, determinados conceitos ou ensinos que estão registrados na Bíblia. E isso é um equívoco. Em geral, os que pensam assim o fazem por não conhecer ou por não entender que toda ação transformadora que ocorre na vida dos ouvintes da palavra ocorre pela ação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem muda, é Ele que age nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que é Ele que convence, é Ele que transforma. Veja, é uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Isso é uma ação exclusiva dele. Veja, da mesma forma e com a mesma eficácia que ele convence, que ele transforma a vida de um adulto, sendo este adulto uma pessoa culta ou não, ele age na vida das nossas crianças, ele age na vida da mais pequena criança que ouve falar do Evangelho. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no verso número 13, o apóstolo Paulo afirma que a palavra de Deus atua com eficácia na vida daqueles que creem. Lá em 1 de Pedro, no capítulo de número 1, versos de número 23 em diante, diz: pois vocês foram regenerados não por uma semente perecível, mas por uma imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para todos sempre. Glória a Deus por sua palavra. Nós precisamos entender esse princípio. Qual princípio, pastor? O princípio de que o melhor momento para apresentar as Sagradas Escrituras às nossas crianças é bem cedo, quanto antes melhor, o mais cedo possível. Enquanto as suas mentes ainda não foram atacadas, enquanto as suas mentes ainda não estão poluídas por conceitos populares e filosofias, por lobbies, por marketing, por ideologias e por uma avalanche de outras estratégias utilizadas pelo maligno para impregnar a mente das nossas crianças com ideias e com conceitos antibíblicos. É cada vez mais comum a oposição de culturas contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. Nós vivemos em uma época e em um mundo de relativismo moral. Vivemos diante de uma sociedade armada para deformar
as crianças, os pequeninos. Você não precisa ser muito espiritual nem religioso, basta você fazer uma análise de todas as circunstâncias que ocorrem hoje à nossa volta. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber que seja a TV paga ou a TV aberta, a internet, infelizmente até mesmo as áreas como arte, música, dança, o entretenimento, jogos, até mesmo meios de comunicação, educação, religião, muitas vezes têm sido utilizadas de forma errada, de forma maligna, a deturpar conceitos e princípios e valores para a família, em especial que pode impactar na vida das nossas crianças. Por isso nós devemos nos voltar para a Bíblia enquanto palavra de Deus. Alguns modelos e propostas teológicas em muitos meios religiosos mais embaraçam as pessoas do que facilita a relação delas com Deus. Por isso eu coloquei a religião também neste meio. Eu quero chamar aqui a sua atenção, porque nós não somos contra os meios de transmissão de conhecimento em si, as artes, as músicas, a educação, o entretenimento, não, muito pelo contrário. Nós entendemos que esses meios, essas áreas são extremamente importantes para a construção do conhecimento e do desenvolvimento da sociedade. A observação aqui é de que, infelizmente, muitas vezes, esses meios têm sido utilizados a serviço do mal. E os que mais têm sofrido as consequências dessa má utilização, por causa da negligência dos pais, são as crianças. Lembre-se disso. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a chance delas de escapar, de serem protegidas dos perigos físicos, morais e principalmente espirituais que nos rodeiam. A evangelização das crianças é mais do que prioritária, é urgentíssima. E aqui então eu quero apresentar para você a terceira lição desse encontro marcante de Jesus com as crianças. Não terceirize a evangelização de seus filhos. O texto aqui, Marcos, ele nos apresenta uma situação que não deixa claro quem eram aquelas pessoas que estavam trazendo aquelas crianças até Cristo Jesus. Não há problema nenhum de conduzirmos um neto, de conduzirmos um sobrinho, de conduzirmos o filho de um amigo, de conduzirmos qualquer outra criança a Jesus. Aliás, a grande comissão de Cristo Jesus para a sua igreja, lá do ide por todo mundo e fazei discípulos, abrange a todos, inclusive as crianças. Mas eu quero aqui chamar a atenção em específico neste ponto da nossa meditação, da nossa reflexão, para você que é pai, você que é mãe. Eu quero chamar a atenção exclusivamente daqueles que são responsáveis, daqueles que biblicamente têm o dever de estar à frente dessa obrigação para com os seus filhos. Você está lembrado do exemplo que eu dei aqui, da narrativa do apóstolo Paulo em relação ao seu discípulo Timóteo? Lembra? Lloyd transmitiu a sua fé para Eunice, que transmitiu a sua fé para Timóteo, que estava transmitindo a sua fé para outros. Evangelize o seu filho, pai. Essa não é uma tarefa exclusiva da igreja, da mesma forma não deve ser terceirizada para avós, para tios ou para qualquer outra pessoa. Sem sombra de dúvida, a ajuda de todos eles é importante. O avô pode ajudar, os tios podem ajudar, o pastor pode ajudar, mas é sua responsabilidade. A mais importante função para um pai e uma mãe é ensinar os seus filhos a respeito de Jesus, é apresentar Jesus aos seus filhos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, a partir do verso número 24, Jesus afirma que o discípulo não é maior que o seu mestre. O que isso nos ensina? Que como pais, nós somos os maiores responsáveis, e o maior exemplo para os nossos filhos vem de nós enquanto responsáveis. Nós precisamos parar de tentar inculcar interesses espirituais em nossos filhos, enquanto nós mesmos mantemos e alimentamos interesses mundanos.
Sabe aquele discurso de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Essa prática não funciona com eles. Se nós, os pais, queremos filhos espirituais, nós teremos de ser pais espirituais. Se nós recusarmos a elevar o nível das nossas vidas para o nível que o Senhor Deus requer de cada um de nós, não vai adiantar nós desejarmos o melhor para os nossos filhos. Se nós nos recusarmos a viver esse padrão de vida que o Senhor Deus quer para cada um de nós, como é que nós vamos esperar que os nossos filhos vivam esse padrão diante do Senhor? Nós somos o exemplo, nós somos o testemunho. Os nossos filhos, eles não serão melhores do que o exemplo que nós lhes dermos. É a partir do nosso exemplo que eles irão avançar. Os pais cristãos, eles devem entender a sua responsabilidade de suprir não só as necessidades materiais e emocionais dos seus filhos, mas também as necessidades espirituais, necessidades essas que muitas vezes eles, enquanto filhos, não percebem e não entendem. Provérbios capítulo de número 22, a partir do verso número 6, diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. Educar os filhos no temor do Senhor é uma responsabilidade de todos os pais. A Bíblia nos ensina isso. E neste processo nós precisamos nos empenhar com o exemplo e com a instrução e com a disciplina. Veja, disciplina fala de repreensão e correção, algo que está caindo de moda hoje em dia. Os pais precisam entender que nós precisamos aplicar esses princípios recheados no amor, de amor. Os pais daquelas crianças que trouxeram a Jesus, o fizeram porque eles criam que Jesus era um profeta, que ele poderia orar e que ele poderia abençoar cada uma delas. Eles estavam vindo à pessoa certa, com a motivação certa, mas o texto nos diz que mesmo assim, eles tiveram que lidar com resistências. Nós não temos como afirmar, mas talvez os discípulos eles tenham tido aquele comportamento por causa da preocupação deles com o próprio Jesus. Talvez eles acreditassem que precisavam proteger, de alguma forma blindar Jesus de algum tipo de desgaste, especialmente naquela hora de grande tensão, grande tribulação e dificuldade, pelo fato de Jesus estar indo para Jerusalém. Ele já havia comunicado a seus discípulos, ele estava indo para ser preso e para ser torturado, crucificado, morto. Independentemente do fato que estava por trás daquele comportamento, Marcos e os demais evangelistas, eles nos dizem que quando Jesus ele viu aquele comportamento, ele se indignou. Ele se indignou pelo fato dos discípulos estarem afastando as pessoas ao invés de introduzir as pessoas até ele. Os evangelhos registram 2 momentos em que Jesus ele ficou indignado no decorrer do seu ministério terreno. Um é quando ele expulsa os cambistas, os negociadores, aqueles que gostam de fazer barganha com Deus no templo. E o outro momento é justamente este aqui, ao dirigir a sua indignação aos discípulos, quando eles estavam de alguma maneira demonstrando uma espécie de preconceito para com aquelas crianças, para com aquele grupo tão frágil diante daquela sociedade. E aqui então está a 4ª lição desse encontro marcante de Jesus com essas crianças. Jesus ele fica indignado quando a igreja fecha as portas em vez de abri-las. Marcos nos diz que quando Jesus viu a conduta daqueles discípulos, veja aqui no verso número 14, na parte A, quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. Veja, gente, ele não ficou chateado, ele não ficou aborrecido, não. Ele ficou indignado. Esse episódio deixa claro que, infelizmente, pela falta de vigilância, pessoas ou grupos separados pelo próprio Deus para conduzir e abençoar a vida das nossas crianças
muitas vezes são exatamente aqueles que criam embaraços, tropeços, muros, divisões, separações. Fazem isso, inclusive, às vezes por acreditar, estar seguindo ou sendo guiados por um raciocínio lógico e sentimento de boa intenção. Eu particularmente creio que esse episódio, ele acabou sendo escrito, registrado por 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, para nos mostrar, para nos alertar para este perigo. Que perigo, pastor? O perigo que os discípulos estavam enfrentando. Sem se darem conta, eles estavam reproduzindo o comportamento dos fariseus, que apesar de envolvidos com as questões religiosas da época, em sua maioria, segundo Jesus, era um tropeço na vida daqueles que queriam acessar o reino de Deus. Se você estudar um pouquinho o contexto histórico daquela época, você vai descobrir que na religião judaica, somente depois dos 13 anos, uma criança podia iniciar-se no estudo da lei. Nem os filósofos gregos e nem os rabinos judaicos concediam grande importância às crianças. E por força da tradição cultural da época, os adultos se achavam bem mais importantes e cheios do saber, cheios da razão, cheios do direito frente às crianças. O que não é muito diferente dos dias de hoje. Infelizmente, esse tipo de pensamento ainda permeia a mente de muitas pessoas nos dias de hoje, inclusive na igreja. Mas o Marcos aqui nos diz que Jesus, vendo aquela situação, ele fica indignado, e não apenas indignado, ele repreende os seus discípulos. Veja aqui na parte B do versículo de número 14. E lhes disse, Jesus dá uma bronca neles: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Quando é que nós nos tornamos empecilhos, embaraços, meios de separação? Quando é que nós provocamos impedimentos para que as crianças cheguem a Jesus? Quando achamos que Jesus não tem interesse por elas, e principalmente quando negligenciamos o ensino da palavra de Deus a elas. Quando nós retardamos esse ensino, quando nós ficamos deixando para depois, nós estamos sendo um embaraço na vida delas. A palavra de Deus aqui nos diz, Marcos e os demais outros narradores desse episódio, que Jesus vai além da indignação e da repreensão. Veja o final do verso número 14. Jesus, ele faz uma declaração e ele diz assim: pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Olha que coisa tremenda. Ao fazer essa declaração, Jesus nos ensina que idade, tempo, experiência de vida não capacita ninguém a entrar no reino de Deus. E que tanto adultos como as crianças, as mais novinhas, aqueles que são recém-nascidos, aqueles que são de peito, ambos entram no reino de Deus pela mesma obra da graça de Cristo Jesus. É interessante olhar aqui para o texto, porque se na repreensão e na advertência de Jesus, ele nos adverte a sermos facilitadores do acesso a ele para as crianças, ou seja, para os pequeninos, principalmente através do nosso exemplo, na sua declaração final, ele inverte os papéis, ele muda os papéis. E ele então finaliza dizendo agora que são justamente elas, as crianças, os pequeninos, que são um exemplo para todo aquele que deseja entrar no reino de Deus, olhar, aprender e se espelhar. Aqui então está a quinta lição desse encontro marcante de Jesus com as crianças. As boas novas do reino de Deus nos exigem a simplicidade como a de uma criança.
O que é que significa acolher o reino de Deus como uma criança? Significa confiar e depender de Deus, como uma criança pequena confia e depende de seus pais. Significa crer que Deus nos ama e que Ele providencia na graça de Cristo Jesus o perdão para que todos nós possamos ser acolhidos como seus filhos. É interessante como que algumas pessoas imaginam, pensam, elas têm uma imagem de que um bom cristão é alguém que se veste de determinada maneira, que se porta de determinada maneira, é alguém que é muito religioso, alguém que ora muito, ora o tempo todo, alguém que lê muito a Bíblia, que já leu a Bíblia várias e várias vezes, alguém que dificilmente erra, que dificilmente peca, que faz o bem o tempo todo, que pratica a caridade o tempo todo. E vejam, todas essas coisas são extremamente importantes. E nós devemos praticar todas essas coisas. A Bíblia fala a respeito da oração, da meditação, do próprio texto sagrado, fala de boas ações, fala de caridade, mas entenda uma coisa, nenhuma dessas coisas impressiona Deus. Como é que é, pastor? Nenhuma dessas coisas impressiona Deus. Tudo que nós fazemos no nome dele, nós o fazemos pela capacitação dele, por obra e capacitação do Espírito Santo dele, Espírito Santo de Deus. Não há então do que se orgulhar ou de se vangloriar disso. Se o fazemos porque Ele nos capacitou e tem nos instruído a fazer. O que Deus espera de nós é que o desejemos e que nos esforcemos para mantermos com Ele um relacionamento de pai com um filho. Como pai, o que ele mais deseja é se relacionar com os seus filhos. Por mais que tenhamos estereótipos de um bom cristão, o que Deus quer é que sejamos como crianças, no sentido de que confiamos nele. Ambos os evangelistas, eles finalizam então essa narrativa dizendo que, apesar de Jesus estar naquele dia atendendo mais uma vez a uma grande multidão que exigia uma grande demanda, com vários problemas, que em meio a tudo isso, ele separa um tempo para dedicar exclusivamente às crianças. Nós chegamos então finalmente no verso número 16, e esse verso me encanta, porque ele diz assim: em seguida, Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Você consegue perceber o que é que Marcos está narrando aqui? Qual é a cena que ele está descrevendo aqui? A cena apresentada no texto é a de que naquele dia Jesus atendeu uma a uma daquelas crianças. Ele recebe uma criança, impõe as mãos sobre ela, ora e abençoa essa criança e a devolve para o seu pai, o seu responsável, a pessoa que a conduzira. Então ele pega uma outra criança, impõe as mãos sobre ela, ora, abençoa e devolve. Pega uma outra criança e assim ele vai fazendo sucessivamente, até ter abençoado cada uma delas. Este ainda é o desejo de Jesus para os nossos dias hoje. Ele quer pegar, ele quer tocar, ele quer se relacionar com cada uma das nossas crianças. E o meu e o seu papel é conduzir-nos, apresentar elas a Jesus. Eu quero concluir essa meditação de hoje, lembrando que esse episódio nos mostra que as nossas atitudes, elas podem facilitar ou dificultar o acesso das crianças até Jesus. A Bíblia nos mostra que Cristo Jesus tratou deste assunto, dessa questão, de forma séria. Deus está convidando você para ter um relacionamento com Ele, como uma criança pequena o tem com os seus pais. Ou seja, um relacionamento honesto e sem barreiras. Eu quero te desafiar nessa parte final. Você que está me ouvindo aí do outro lado, priorize o seu lar, priorize a sua família, priorize a sua casa, priorize os seus filhos. Apresente Jesus aos seus filhos. Que o Senhor Deus te abençoe,
Que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Forte abraço, até o nosso próximo encontro, meditando nos encontros com Jesus. Fica na paz do Senhor.